Desde pequeno, o meu maior sonho era um dia poder mudar para uma pequena cidade do interior. Um lugar onde eu pudesse viver uma vida mais tranquila e longe do estresse e da violência da cidade grande. Em 2019, viúvo e aposentado pelos Correios da capital do estado onde vivia, resolvi realizar o meu sonho e procurar por uma cidade pequena onde pudesse comprar uma casa ou uma chácara e viver uma vida mais simples e sossegada. Depois de pensar e buscar por um bom tempo, encontrei uma pequena chácara com bastante fruteiras, uma casa em boas condições e bem pertinho de uma cidadezinha com menos de 5.000 habitantes. Em janeiro de 2020, dei ou vendi tudo que não necessitava levar, despedi dos meus filhos e netos e mudei para minha nova morada. Minha nova e tranquila vida. Depois de vários dias limpando e organizando a casa e a chácara, eu resolvi dar uma volta pela cidade e conhecer os meus novos vizinhos. Como já disse, a cidade era pequena. Poucas ruas, uma mercearia, a delegacia, uma agência bancária, uma escola, a prefeitura ou a administração pública, um posto de saúde, uma igrejinha, uma pracinha com uma estátua de um fundador e o cemitério no fim da rua principal. Eu fui muito bem recebido por todos. A simpatia dos moradores me fez sentir como em um outro mundo que não pensava existir. No dia seguinte, fui visitado por várias famílias, trazendo toda a classe de comida e outras coisinhas. Eu não podia acreditar. E o tempo foi passando. Pouco a pouco eu fui acostumando com o novo ritmo de vida, cada vez mais envolvido com a comunidade, suas festas e celebrações. A tranquilidade do lugar e o aconchego dos vizinhos eram mais do que havia esperado. Porém, no dia 5 de agosto daquele mesmo ano, a situação começou a mudar. O corpo de uma senhora foi encontrado estrangulado e violado debaixo de um pé de manga da pracinha. O alvoroço foi geral. Ninguém podia acreditar. Crimes daquela natureza não aconteciam naquela cidade. Pelo menos nas últimas décadas. A pergunta era uma só. Quem podia ser o covarde responsável de tanta crueldade? Nem o único policial ou os moradores tinham a menor ideia. O enterro foi algo impressionante. A cidade inteira seguiu o caixão, chorando, cantando e rezando. E o tempo passou. Pouco a pouco a tragédia foi sendo esquecida e a vida foi voltando ao normal. O assassino continuava livre e impune. Exatamente no dia 5 de agosto do ano seguinte, 2021, outro corpo foi encontrado na mesma pracinha. Dessa vez foi um senhor descendente do fundador, estrangulado e com a boca cheia de mulambo. O alvoroço foi ainda maior. O pobre policial não sabia o que fazer para descobrir o culpado, pois além de ninguém ter ouvido ou visto alguma coisa, o infeliz não havia deixado nenhuma pista. O policial ainda sugeriu levar o corpo para uma outra cidade, onde pudesse ser examinado por peritos. A família foi totalmente em contra da ideia. Dali, o defunto não saía. A situação continuava igual ao primeiro homicídio. Sem pistas, sem provas e sem culpado. Cada morador da cidade, de adolescentes a idosos, passou a ser o possível ou a possível covarde. Inclusive eu. Daquele dia em diante, a tranquilidade e a paz tão sonhada foi para o beleléu. A simpatia de todos para comigo foi pouco a pouco transformando em cochichos, em comentários, em palavras ofensivas e desconfiança. Afinal, tudo começou depois da minha chegada. Eu não sabia o que fazer. Não podia provar a minha inocência e tampouco culpá-los de pensarem o que pensavam, pois possivelmente pensaria da mesma maneira se tivesse em seus lugares. Confesso que em alguns momentos pensei em abandonar a suposta tranquilidade do interior e retornar ao estresse da capital.
e o tempo passou. O covarde continuava livre e a desconfiança mais aguda. Para evitar qualquer confrontação ou problema, eu procurava passar mais tempo na chácara e visitar a cidade somente quando realmente necessitava. No dia 3 de agosto de 2022, fui conversar com o policial e perguntar o que planejava fazer para evitar uma outra tragédia no dia 5. Segundo ele, absolutamente nada. Porém, sugeriu que eu passasse o dia e noite na cidade em sua companhia, para que, no caso de um outro crime acontecer, poder comprovar minha inocência. Eu achei a ideia excelente e, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes. Pois, se nada acontecesse, poderia também provar a minha culpa. Mas eu acabei concordando e, no dia 5, logo depois do almoço, saí para a cidade. O lugar parecia abandonado. Todas as janelas das casas fechadas e ninguém nas ruas. O único lugar aberto era a mercearia. O único cliente era eu. Depois de conversar por um bom tempo com o Sr. Luiz, comprei umas bolachas, uma garrafa de água e fui para a pracinha. E as horas foram passando. A expectativa e a tensão aumentando. Por volta das 7 da noite, o policial apareceu, acompanhado de 2 moradores. E ali ficamos os 4 com os olhos e ouvidos bem abertos. 20 horas. 21. Meia-noite e nada. A cidade continuava em total silêncio. Por volta das 2 da manhã, o pior aconteceu. O Sr. Luiz, dono da mercearia, apareceu correndo e gritando que uma outra senhora havia sido encontrada estrangulada bem na porta da igrejinha. Eu, o policial, os 2 moradores, o Sr. Luiz e muitos outros que apareceram, saímos disparados naquela direção. Para a infelicidade do maldito estrangulador, a senhora não estava morta. Estava viva e revelando o nome do infeliz estrangulador. Em poucos minutos, o Sr. Luiz foi atacado, espancado e linchado por todos.